Olá pessoal, aqui ó, Napo da Selva, na selva, 100% selvagem. Se derrubar é pênalti. Ainda com minha roupinha suja, né? E o meu chapeuzinho, bosta de boi na cabeça. Mas a gente também tem um penteado adequado, olha. Wonderful. O que eu quero vos apresentar aqui hoje é o meu tijolo. Observe que eu estou juntando eles aqui porque eu estou aperfeiçoando a produção. Porque o tijolo já existe. Ele é um tijolo de encaixe, inventado por mim. Eu tenho uma patente dele que eu fiz na Europa, né? Lá na Espanha. E, logicamente, eu já vi alguém fazendo uns tijolos parecidos, porque eu não quero dizer que foi imitação ou se alguém teve o mesmo pensamento que eu. Eu estou com alguns aqui, ó, secando, olha. Porque quero fazer a minha casa lá em cima. Com esses tijolinhos. Então eu instalei aqui a minha fábrica, no qual eu estou aperfeiçoando a tiragem desse tijolo. Porque há 18 anos ou mais foi quando eu desenhei ele. Eu me lembro que eu estava no bairro João Goulart, em Vila Velha. Fiz o desenho desse tijolo e queria tirá-lo. Até cheguei a fazer 1000 deles lá no bairro 23 de Maio, no qual levantei parede, né? E fiz algumas muretinhas lá. Mas depois eu tive que ir para a Europa. Estive em Portugal e depois estive alguns anos lá na Espanha, na cidade de Figueiras. E eu procurei aperfeiçoá-lo melhor, o tijolo. Inclusive eu estou fazendo ele agora que não precisa rebocar a casa. Vou lhes apresentar mais uma vez aqui bem de perto para dar uma detalhada sobre ele. Aqui está o camarada. Olha, bonito, né? Lindo, né? Eu vou mostrá-lo por dentro também, no qual por dentro não precisava ser tão bonito assim, né? Porque ninguém vê depois que a casa estiver pronta. E qual é a vantagem desse tijolo? Eu costumo chamá-lo de tijolo inteligente. Até me falaram na Espanha, não, tijolo inteligente não dá certo não, porque tijolo não tem inteligência. É uma maneira, né, que a gente usou no sentido figurado. E chamo também de hermafrodita. Por que hermafrodita? Porque é um tijolo macho e fêmea. Olha aqui, ó. Isso aqui é a parte fêmea dele, que é a parte de encaixe desse lado aqui atrás. Certo? E aqui a parte macho. O tijolo que vem atrás com a parte fêmea se encaixa aqui. Essa parte de cima aqui também é macho. E essa parte de baixo aqui é fêmea, que vai encaixando um por cima do outro. Como diz, a vantagem desse tijolo é porque ele levanta a casa, não precisa cimento. A não ser nos cantos, quando termina assim, ou na parte de baixo, quando começa a levantar a casa, os primeiros embaixo aí passam cimento para ele pegar, né? Agarrar ali no radier. Mas depois é só encaixando. Vai encaixando, encaixando. Quando chega no final, eu vou dar um exemplo aqui, ó, nos cantos assim, ó, das paredes, é que precisa colocar cimento para agarrar ele em cima assim, ó, também, certo? Embaixo. No mais é tudo encaixado. Outra vantagem desse tijolo é que ele tem esse furo aqui, ó. E esses furos ele coincidem um com o outro desde lá de cima. Quando a pessoa levantar a casa com esses tijolos, não precisa pagar para poder cortar a parede para passar fio, porque você vai introduzir o fio lá de cima e vai sair lá embaixo, onde você quiser, tanto na parte de cima como na parte lateral, porque vai ter tijolos futuramente aí com furos laterais, correto? E aí eu desenvolvi também essas formas. Essas formas também estou aprendendo a trabalhar nela, porque eu fiz tudo lá na Espanha, e aqui que eu estou aperfeiçoando, estou tomando um couro, mas estou cada dia mais tem me ajudado, porque é experiência, né? Entendeu? Aqui dentro dessa forma
tem os tijolos, olha. Isso aqui são os tijolos. Esses buracos aqui é porque tem uma peça aqui que faz o formato dele por dentro, que é essa peça aqui, ó, certo? E ela tá lá dentro. Eu vou descê-la para vocês verem como é que é. E o que que acontece? Eu não fiz uma forma de melhor qualidade, porque quando eu tentei fazer na Espanha, me cobraram uma fortuna para poder fazer 4 formas dela. Então, eu mesmo comprei esse material aqui que chama polietileno, né? Muito caro isso. E fiz a machado. O que que é machado? Fiz artesanalmente, eu mesmo fiz. Você sabe como é que é a vida de inventor, né? Vida de inventor sofre muito, porque quando você está fazendo uma coisa, não tem ninguém para tomar mais nome de doido do que inventor. Eu fico observando como é que foi a vida de Thomas Edison antes de inventar a lâmpada, né? E Santos Dumont, etc e tal. E então, também tem aqueles que tem aquela invejinha, né? Isso é desde o princípio do mundo. Inclusive, eu me lembro de uma passagem na Bíblia, se eu não me engano foi Neemias, que foi reconstruir os muros de Jerusalém. E quando estava lá reconstruindo, aí chegou o invejoso. Ei, isso aí não adianta nada não. Quando você levantar esse muro, até uma raposa abanando o rabo aí vai derrubar o muro, né? E quando não tinha mais jeito, ele falou assim para Neemias: corre, esconde lá dentro do templo, porque os seus inimigos estão vindo aí para te pegar. Esconde lá dentro. Aí Neemias olhou assim e falou: epa, quem sou eu para entrar lá dentro do templo? Ele sabia que se ele entrasse dentro do templo, ele ia esconder onde? No Santo do Santo. Ali Deus ia tacar fogo nele, porque se ele tivesse com algum pecado, ele caía lá mesmo, né? Então, o adversário ele sempre usa alguém de uma maneira. E quando ele viu que ele perdeu a batalha, no caso de Neemias, aí no final o inimigo lá queria se tornar amigo dele. Isso é um perigo, viu? Então sempre tem aqueles: isso não dá certo não. E você tá doido. De vez em quando eu tenho um rabo de olho assim, quando eu olho assim, ó, meio de ladinho, eu enxergo lá atrás. O camarada mete o dedo no ouvido e fala pro outro assim, ó: tá doido. E eles pensam que eu não tô vendo, não. Tá enganado com nada, my brother. Então, eu desenvolvi aqui esta forma. Outra vantagem desse tijolo, qual é? É que se você tiver uma casa inteirinha e você quer derrubar a casa, aliás, não quer mais aquela casa, você não vai quebrar os tijolos. Eles saem, você aproveita eles todinho, né? E ao contrário dos outros tijolos, que se perde tudo. Se amanhã você não gostar de um quarto de um jeito, você tira os tijolos e coloca de outro. E tem uma coisa, uma casa aí de 100 metros quadrados, vamos dizer que você vai levar uma semana aí, ou talvez 2 meses, porque você sabe como é que pedreiro é, né? Não vou falar todos. Hoje ele vem, trabalha 2, 3 dias, amanhã tomou um goró, aí depois de mais 5 dias sem vir. Quando pensa que não, a casa de 10 dias passa para 15, para 1 mês, 6 meses. E essa aqui não tem como o pedreiro enrolar, e às vezes nem precisa de um pedreiro. Basta um menino de 15 anos aí, ó, 12 anos, ele mesmo levanta a parede, que é só encaixar, pode trabalhar com as duas mãos. Então você vai levar o quê? Uma casa aí de 100 metros quadrados, em menos de 2 dias você já colocou os tijolos todos, que é só encaixar. Então quero mostrar um detalhe aqui, para um vídeo não ficar muito grande, que aqui debaixo está essa peça. E essa peça eu já dei uma folgada nela aqui um pouco, ó. Tá vendo que ela está lá dentro? E aí eu vou soltando ela aqui pouco a pouco. Ou talvez eu solto de vez. Observe. Aí essa peça sai aqui embaixo. É a mecânica do senhor Napoleão. Eu ainda vou criar mais coisa aqui para ter maior facilidade. Quero ter uma segunda mesa dessa para mim não ficar pegando esse peso, que isso aqui é pesado, hein? Aí eu coloco ele aqui pouco a pouco, vou descendo, ó. Correct. O que acontece? E agora eu vou ver se eu consigo tirar os tijolos todos iguais, porque possivelmente pode quebrar algum, isso é natural, estamos em experiência. Eu quero chegar à condição de um dia não quebrar nenhum.
Então o que que aconteceu comigo aqui agora? Aconteceu isso assim, ó. Eu tô aqui levantando o carro, né? É um carrinho hidráulico. Estou levantando. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar os tijolos que estão aqui. Essa peça aqui tá quebrada, mas eu vou consertar todas, né? Isso é coisa de inventor. E aqui a gente folga aqui, ó. Folgou aqui, certo? Folgou. É como eu disse, logicamente pode acontecer que tem um tijolo com defeitinho, uma quebradinha, mas ali eu tenho o local de reconstruí-los e isso é natural, mas vão chegar um momento em que vai sair todos inteiros, sem nenhum defeitinho. Eu tenho uma marreta aqui de borracha. O que é que eu faço? Costuma, na hora que eu estou abrindo aqui, ele já querer dar uma descida, que eu faço assim, ó. Ó. Correto? Olha lá, já desceu um ali, ó. Tá vendo que já desceu? Daqui a pouco desce o outro também. Olha, já desceu o outro. Ó, fantástico, né? Então, é a invenção. Ó, lá desceu mais um. Ó o outro aqui descendo. Então, o senhor Napoleão é inventor, hein? Além de outras coisas que ele sabe fazer, ele é inventor, certo? E o que que acontece aqui agora? Ó, por exemplo, tá vendo que deu esse toquinho aqui? Um quebradinho? Mas isso aqui é só reconstruí-lo ali rapidinho, mas vai chegar o momento, como eu já disse, não vai quebrar nenhum. Dou uma batidinha aqui, ó, só para soltar, correto? Uma folgadinha aqui, ó. Ó, veja que fantástico. Veja que fantástico. Ó, soltei, né? Bem, agora vamos ver aqui o efeito aqui para ver se ele sai lá embaixo todinho. Vamos ver. Se ficar alguma pendurada, eu dou um jeito de tirá-lo. Então, meus amigos, não é mágica não, viu? Mas é assim que funciona. E eu que sabe que eu tenho que dar glória, tenho que dar glória a Deus. E aí depois o que que eu faço aqui? É só pegar os tijolos, ó. Eu não vou pegar agora porque senão ele sai duro. Não sai seco, mas sai duro. Aí é só pegar os tijolos e colocar ali para secá-los. Correct? Correct. Então aqui está algum dos tijolos que eu já coloquei para dar uma secadinha. Está aqui. São maravilhosos, olha, coisa linda. Beautiful. Então, meus amigos, é isso aí. Continuaremos aqui na experiência. Eu tenho mais invenções ainda que eu vou soltar nesse mundo. E você que é um empresário aí, ó, se gostou da minha invenção e tem mais condição financeira do que eu para fazer uma coisa mais produtiva, mais mecanizada, correto? Porque isso aqui vai dar uma evolução na construção tremenda. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp aí, para você entrar em contato comigo. Quem sabe você compra minha patente, né? Me dá uma aposentadoria aí pro resto da vida. E assim seguimos adiante, né? Estou aí à disposição, não vou deixar o telefone normal, vou deixar o WhatsApp, porque hoje até para ter número de telefone no Brasil, para ligar diretamente é complicado. Uma bandidagem terrível ligando para a gente, passando trote, querendo dinheiro. A gente não tem dinheiro, ainda fica querendo roubar aquilo que você não tem. Oh, meu Deus! Salve esse país! Aquele abraço aí, fica com Deus, felicidade!